professor Ramon Matos, mais uma vez aqui no canal do Curso Preparatório Passei, trazendo uma dica super útil para a sua prova de concurso, para a sua redação, para a sua fala, para você usar de forma muito melhor a língua portuguesa. Vamos lá? Hoje eu vou falar com vocês sobre a regência verbal. Ramon, o que vem a ser regência verbal? Regência é o estudo do verbo e os seus complementos, para saber se pede ou não preposição e qual preposição pede. Só que falar dessa forma talvez não seja muito agradável. Vamos mostrar alguns verbos que no dia a dia nós utilizamos de forma incorreta e isso pode nos pesar na prova. Veja só. Primeiro que eu queria aqui ensinar é o verbo ir e o verbo chegar. Esse verbo ir e esse verbo chegar, quando eles se relacionarem a lugar, eles só podem ser escritos com a preposição a. Sempre a preposição a. Por favor, pare de usar na sua vida a preposição em. Então, exemplo, eu vou ao curso, porque quem vai, a. Aqui só tem o porque o substantivo é masculino. Pare de dizer que você vai no curso. Isso não existe. Eu cheguei a casa. Pare de dizer que você chegou em casa. Porque quem chega, chega a. Esse verbo não pede a preposição em. Perfeito ou não? Quem chega, chega a. Quem vai, a. Isso quando eles se referirem a lugar. Perfeito? Tudo bem? Então, eu vou ao curso, eu vou ao bar, eu vou ao shopping, eu vou à igreja com crase, eu vou à aula com crase. Foi? Segundo verbo que eu queria ensinar a você, que no dia a dia ele é usado de forma muito equivocada, é o verbo preferir. O verbo preferir, ele é verbo transitivo direto e indireto. O que eu quero dizer com isso? Ele pede um complemento sem e o outro complemento com preposição. E a preposição que ele exige é a preposição a. Então, preste atenção. Quem prefere, prefere uma coisa, a outra. Eu prefiro a caneta azul à caneta vermelha. Porque quem prefere, prefere uma coisa, a outra coisa. Veja. Normalmente, as pessoas falam assim, eu prefiro 1000 vezes a matemática do que o português. Olha só, está podre, isso é podre. Preste atenção. Primeiro, no verbo preferir, não se usa nenhum intensificador. Eu prefiro muito mais, eu prefiro menos, eu prefiro 1000 vezes, eu prefiro... Não existe esse intensificador. E segundo, não existe esse do que. Esse do que é podre. Então preste atenção. Eu prefiro a língua portuguesa à matemática, porque quem prefere, prefere uma coisa a outra coisa. Beleza? Eu prefiro morango à banana, eu prefiro Paracambi à Barra da Tijuca, eu prefiro o Flamengo ao Vasco, porque quem prefere, prefere uma coisa a outra coisa. Seguindo, esse verbo obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos e pedem a preposição a. Ele não pode ser usado sem a preposição. A mãe vira para o filho e fala assim, ô filho, por favor, obedeça o professor. O menino não vai obedecer, está usando o verbo errado. Preste atenção, quem obedece, obedece a. Então o certo é, eu obedeço aos mandamentos do Senhor Jesus. Não desobedeça aos mestres, porque quem desobedece, desobedece a. Quem obedece, obedece a. Perfeito ou não? Tranquilo? Por favor, ensine as crianças de modo correto o verbo namorar. As pessoas usam esse verbo comumente de forma equivocada. Esse verbo é o verbo transitivo direto, ou seja, não pede a preposição com, não. Então, olha só, o Ramon namora a Jennifer, porque quem namora, namora algo, verbo transitivo direto. E não o Ramon namora com a Jennifer, porque se eu falo assim e se eu escrevo assim, a minha mulher vai terminar comigo, porque o que é namorar com a Jennifer? Seria mais ou menos assim, aqui está o Ramon, ele tem uma namorada e ele leva a Jennifer para namorar.
namorar com é ter uma companhia. Não dá certo no meu caso. Então risca esse com e o Ramon namora a Jennifer. Beleza? Vamos a mais alguns verbos. Aqui eu tenho o verbo pagar e o verbo perdoar. Preste atenção aqui. Quando você paga ou perdoa coisa, o verbo será transitivo direto. O pagar e o perdoar, eles serão transitivos diretos. Quando você paga e perdoa pessoa, eles serão verbos transitivos indiretos e tem de ser usada a preposição a. Como assim? Vamos lá. Eu paguei o curso. O curso não é uma pessoa, é uma coisa. Então está certíssimo. Agora olha aqui. Eu paguei ao dono do curso. Eu coloquei esse a porque o verbo pagar, quando se refere a uma pessoa, pede a preposição a. Outra, Jesus perdoa os pecados. Está certíssimo, porque pecados são coisas horríveis. Então, ou seja, não há preposição. Agora, quando eu jogo Jesus perdoa aos pecadores. Pecadores são pessoas. Por isso, pede essa preposição a. Está aqui, ó. Beleza? Então, pagar e perdoar. Você tem que ficar atento se está pagando ou perdoando coisa ou se está pagando ou perdoando pessoas. Mas o verbo, o último desta aula, o verbo aspirar. Vamos lá. Quando ele tem o sentido de inspirar, olha só. Inspirar, ele é verbo transitivo direto. Quando ele tem o sentido de almejar, desejar, ele é verbo transitivo indireto e ele vai exigir a preposição a. Se você não colocar, ele vai ficar com o sentido de inspirar. Exemplo, aspiro o perfume das flores. Eu estou dizendo aqui que eu estou inspirando. Beleza? Agora, aspiro a uma profissão rendosa. Quem aspira no sentido de almejar, aspira a. Está certíssimo. Caso você retire este a, vai ficar aspiro uma profissão. Aí você está querendo dizer que inspira, que cheira. Não vai dar certo. Então aspiro a. Beleza? Se você gostou dessa aulinha, se você gostou da dica, se há alguma dúvida, comente aqui. Se não, passa a se inscrever no nosso canal, dê um like, envia para os seus amigos. Aqui é o curso preparatório Passeio, fazendo o melhor para você. E se você não assistiu a aula de transitividade verbal, vem aqui no nosso canal, gravei um vídeo só falando sobre isso para te ajudar aqui, beleza?